Direto das ondas do rádio, começa agora o seu podcast Pode Ser. Estamos no ar com o nosso podcast 002. 002. Lembrando, quem está nos assistindo, ative o sininho para receber nossas notificações. Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Compartilhe o nosso conteúdo. E hoje, qual o tema por aqui, Rony Ronaldo? Hoje nós estamos recebendo Gabriel para falar, vamos trocar uma ideia sobre preservação, Amazônia, verde. Você vê que o nosso programa, no último nós trabalhamos com esporte, com skate, e nesse aqui vamos trocar uma ideia diferenciada, hein? Com certeza. Eu mesmo conheço muito pouco desse assunto, é isso que a gente vai desenrolar hoje aqui com o Gabriel. Muita pesquisa, muita ciência, porque aqui nós acreditamos na ciência, acreditamos na pesquisa e preservamos o meio ambiente. A natureza é tudo, né, cara? É isso aí. Gabriel Estevam, prazer em recebê-lo aqui no Pode Ser Podcast. Fala, Tadeu, satisfação enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. É nóis. Espero contribuir aí para mesclar um pouco de meio ambiente, ciência, e vamos desenrolar. E tá ali na tela já, ó, o Gabriel é o idealizador do Somos Todos Amazônia, Rony. Tem até com a camisa aqui. Hashtag Olá! É, garoto. Típico, né? E verde, né? Destacando bastante o verde aí, ó. É isso aí. Ó, olha só. Detalhe, a canequinha é dele, viu, Tadeu? Já é presente. Você esqueceu Esqueci a minha sua. canequinha, esqueci. Essa aqui é de presente pro nosso convidado. Nosso convidado. Já tem a canequinha Pode Ser Podcast. Já vamos começar falando, inclusive, aí do Somos Todos Amazônia. Como é que surgiu essa proposta? Então, na verdade, eu tenho uma relação muito forte com a parte ambiental. Eu já servi como jovem embaixador da ONU lá, desde 2011, né? Então, participei do Sínodo da Amazônia, lá com o Papa. A gente transmitiu as lideranças que foram lá debater sobre esse tema. E assim, sou engenheiro ambiental, trabalho na área de resíduos, não tem como não falar de Amazônia, né, Tadeu? E aí, meados de 2016, se eu não me engano, eu criei essa hashtag Somos Todos Amazônia e começou a ser publicada por vários artistas e tudo mais. E eu falei, eu posso criar uma marca, né? E é uma marca super legal, porque a gente tem até ela em inglês. E aí falou, como que a gente empodera as pessoas a vestir a causa, né? Vestir a camisa, a gente não quer, vender camisa e tudo mais, é se empoderar, é engajar, e principalmente os jovens, né? E aí, a gente tem camisa de time, tem camisa de partido político, por que a gente não fazer com uma arte boa, que tem um lastro, que tem uma conexão, que é um artista, um grafiteiro descendente indígena, que faz arte exclusiva com essa temática. Ele só pinta em indígena. E aí começamos a fazer, divulgamos, assim, mais entre amigos, né? A gente tem um grupo de amigos bem legal, com juízes, pessoas da área social. E aí surgiu, né? Agora a gente está cada vez mais tentando divulgar. Está com site novo, está com Instagram. Quem quiser visita lá, a página é hashtag Somos Todos Amazônia. E o mais legal é que toda a verba adquirida pelas essas camisas, os produtos que a gente faz, ela é revertida por uma instituição lá na Amazônia que tem lastro, que chama CAIC, que é uma cooperativa indígena. Olha que eles são produtores de frutas, né? E a gente conseguiu ajudar eles a fundar a cooperativa, estruturar. Hoje eles participam até de venda de frutas, né? Para o próprio exército que está ali do lado e pegava a fruta de fora, né? E a gente não imagina o quanto isso tem um impacto para eles, né? Lá é uma região, ali quando eu falo no Alto Rio Negro, né? Bem a região fronteiriça, no coração mesmo. Então, para chegar lá é quase 3 dias de barco, de rabetinha, tem que esperar uma parte que passa por cachoeira. E assim, o estado não está lá, né? Então é isso, é uma campanha de empoderamento, de engajamento para que as pessoas possam exercer sua parcela de contribuição, né? Porque todo mundo fala de Amazônia queimada e tudo mais, mas, como que eu ajudo, né? E aí você ter coerência, ter propósito, e a gente tá aí, caminhando.
A gente já conseguiu fazer muita coisa, até na pandemia a gente conseguiu levar sabonetes para eles. Olha que curiosidade. A gente não tinha mania de lavar as mãos, né? E o Covid chegou lá. E, imagina, Covid dentro de uma aldeia indígena. E aí a gente mandou, tipo, milhares de sabonetes para eles começarem a criar o hábito. E é marcante, eu fico até, assim, arrepiado com as coisas que eu vejo lá, meu. Então, quem está nos assistindo, vai estar passando aí ao longo de todo o programa o @ Somos Todos Amazônia no Instagram. Galera, curte, siga, interaja. E claro, quem puder ajudar, também ajude com projetos. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer e ter mais informações, Rony. Até porque é um tema que, falar da Amazônia, falar do Brasil. O Brasil é conhecido muito lá fora por conta da Amazônia. E até um retrospecto, sei lá, interessante que às vezes a gente acompanha, países lá fora acabam dando mais valor à Amazônia, ajudando projetos, apoiando projetos, e nós aqui às vezes ficamos... Não, ele é diferenciado, porque realmente ele vestiu a camisa, literalmente vestiu a causa e tá fazendo por onde, né, cara? Fazendo acontecer. E como eu estava falando, muitos países lá fora, da Europa principalmente, acabam através de recursos. Isso acontece mesmo, Gabriel? Acontece. Acontece mesmo, ajudando aqui, de alguma forma, a preservar essa Amazônia, que é um mundo, né, cara, de assim, biodiversidade, né? Assim, puxando para uma área técnica, né, e mais geopolítica, lá eles entendem muito o papel da Amazônia, a importância. A importância dele na questão climática global. Então, não é uma Amazônia do mundo, né? Claro, a Amazônia é brasileira, mas ela tem um papel de regular o clima global, sim. Né? Da biodiversidade, a maior biodiversidade do mundo. Então, isso está muito claro, muito difundido no meio científico e técnico e para as lideranças, principalmente as lideranças europeias, né? E diante disso, dessa dependência que o planeta precisa da Amazônia, tem várias formas de apoiar, né? A gente vê muito falar de crédito de carbono, que é uma coisa que está decolando agora, começou agora a ter mais tração no Brasil. E assim, a ONU, quando ela define as COPs, né, os encontros que legislam sobre essa área, ela deixa muito claro que países desenvolvidos têm que investir em países em desenvolvimento. Porque tá claro, né? Imagina, ninguém vai sair, né, derrubando lá os monumentos históricos, construções e plantando. Então, a ideia é preservar a Amazônia, né, de uma forma que tenha subsistência, que traga recurso, e eu acho que a gente é totalmente dependente, né? Chegou momentos que eu presenciei que os órgãos de controle e fiscalização não tinham nem combustível. Caramba! Para sobrevoar, para fazer a fiscalização. E parte do fundo da Amazônia era destinado para isso. E todo mundo fala, mas o que o mundo tem a ver com isso? Mas, poxa, o dinheiro é distribuído para vários projetos, entre eles pagar os fiscais e dar aeronave, e dar recursos para que é um mundo lá dentro, né? Para que trabalhem, né? Exato. Então é uma coisa, é um assunto delicado, mas assim, lá fora você só ouve falar disso, eles entendem muito isso, e eu acho que a tendência é sempre aumentar esse engajamento, aumentar a pressão política, sob pena de a gente sofrer sanções públicas, de relações institucionais. E é isso, eu acho que a cobrança, a transparência, de uma forma muito clara, é que vai trazer é igual quando se cobra, uma hora vamos ser obrigados a ter mais protagonismo nessa área, né? Então, é um caminho sem volta. Vocês acharam que eu estava sem caneca hoje, né? Mas tu não estava sem caneca hoje? Estou com caneca do CNA, inglês definitivo, meu amigo. Vou aqui colocar... O famoso CNA. Olha lá, tem um outro ali, ó. Vou aqui pegar a garrafinha d'água. Pode pegar, Gabriel, pode pegar. Vou aqui pegar a garrafinha d'água, vou colocar minha água aqui na canequinha do CNA. Né? CNA que tá conosco aí no Pode Ser Podcast. Um abraço pra galera do CNA. Aí água, viu? Aqui, ó o barulhinho lá. Tá bom de água, né?
Então, Gabriel, agora vamos voltar um pouco antes. Daqui a pouco a gente volta a falar mais. Ô, Tadeu, mas, cara, o Gabriel, ele fala tão tecnicamente, tão bem sobre todo esse assunto, mas ele é novo. Tu é novo, né? Assim, novo. Eu tenho 50 anos. Tu tem quantos anos, Gabriel? Eu dei o meu cabelinho e tal, né? Mas assim, ó, se eu olhar desse lado aqui, já dá pra ver os cabelos brancos. Mas tu não tem 30 anos ainda. Tem 30 anos mesmo, cara. Mas exato 30 anos? Não, tem mais de 30. Tenho 34 anos. É novo, parece até mais novo, viu? Eu deixo Parece a barba até- crescer, né? Pra dar mais moral, né? Mas eu tenho fama de se aparentar ser mais novo. Que bom, né? Então, tá vendo? Tá vendo? Vai ver que eu tomo algum chá indígena. Então, você anda muito pra Amazônia lá, Rio Negro e Solimões. Tem algum, os índios têm algum? Você falou de chá, essas coisas. Tem algum chá, alguma questão indígena aí diferenciada que realmente traz essa coisa da juventude aí? Assim, é a própria alimentação, né? Você tem aquela alimentação rica em base de peixe e muita mandioca, né? Eu acho que isso, a gente tá acostumado a comer embutido, essas porcarias, eu acho que isso é uma coisa que geneticamente vai passando, né? A gente fala muito de câncer, né? De tudo mais, eu não vou levar para esse lado, né? Mas acho que a alimentação, eles tomam muito chás, coisas naturais, manter as tradições, né? Imagina aí, você chega numa aldeia indígena e leva um pacote de salgadinho, né? E aí você já Um fandangos. Não, aí muda tudo, dá uma overdose no índio, né? Fandangos e Coca-Cola. Imagina Já só. pensou, meu? Aí, Gabriel, conta pra gente, essa questão sua com o meio ambiente, com a pesquisa e com a ciência, despertou quando em você? Boa. Olha, boa. Eu confesso que desde criança eu gosto dessa coisa, né? Eu, quando era criança mesmo, né? Eu gostava de produzir as coisas, sabe? Eu fazia muito desinfetante, Olha só. shampoo. Então eu morava no interior, né? Então a gente pegava flores, tirava essência, reaproveitava o pó de café para... E aí isso foi... Meu sonho era ser cientista, né? E aí isso foi crescendo, me encontrei muito no curso de engenharia ambiental. Até então era um curso novo, eu estudei em Santos, foi a primeira turma. E aí a engenharia ambiental é multidisciplinar, né? Você é um engenheiro que um pouco de química, um pouco de biologia, um pouco de civil, e ele justamente para resolver problemas com a temática meio ambiente. Então, de uma forma geral, Tadeu, eu acho que vem do meu lado, eu acho que eu tenho isso comigo, né? Eu acho que eu nasci para isso e com o tempo eu fui me profissionalizando, né? E aí, pro jovem que tá nos assistindo, né, Rony? Aluno de escola Olha aí. pública, né? Aluno de escola pública. Escola pública, Olha fui aí, bolsista tá do vendo? ProUni. E sempre estudei escola pública e hoje estou com a minha carreira profissional bem consolidada. Que legal, cara. Uma Parabéns. grande empresa que está aí bombando globalmente, né? E devo a esse lado, e eu acho que até pela questão social de todas as coisas que eu ajudo, foi por ter passado tanta dificuldade, né? Hoje, você vê, você pegar e ajudar um projeto como esse, o quanto isso marca na vida das pessoas, né? Porque apesar de a internet estar aí e tudo mais, as pessoas, a ciência fala, né, que as pessoas reagem a incentivo, isso está muito claro. E você incentivar os jovens é o futuro. Então, eu tento sempre preservar esse meu lado social, né, minha essência, e tentar lidar com o mundo corporativo e tudo mais. E antes de estar numa grande empresa, você tinha a sua empresa. Você foi empreendedor também, né? Exato. Tive que virar empreendedor de Cubatão. Lembra? Sim. Você comprou A GED? A GED. O pessoal falava assim, pô, você tem que fundar uma empresa, dar consultoria, e é mais engraçado, né? Fala assim, mas por que GED, né? Chegou lá na hora do contador, ele falou, tem que abrir uma empresa, tá? Eu falei, como vai se chamar a sua empresa? Aí eu falava, putz, como que eu vou chamar a minha empresa, né?
Aí eu lembro que eu desenhava minhas iniciais, né? GD, Gabriel Estevam Domingos, né? Tinha um logozinho. Aí coloca GED. Aí ele fala GED? Jeg? Não, GED. GED. Jedi? Não, GED. Aí virou uma piada, né? Aí ficou GED, Inovação, Engenharia e Tecnologia. E aí fundei no coração de Cubatão, ainda era estudante. Engraçado que estava no primeiro ano de faculdade, metade da minha sala começou a trabalhar para mim. Olha e fui só. crescendo. Ó. Hoje a gente faz parte de uma multinacional que está aí indo para 20 países, mais de 16, quase 16 mil colaboradores já. E a GED ainda existe lá em Cubatão? A sede é lá em Cubatão Não. ainda? Hoje a GED é a Ambipar, né? Ela foi incorporada pela Ambipar, que é uma empresa líder na área de gestão ambiental. E hoje eu sou corporativo de lá. Ô, Gabriel, eu acho que eu me recordo um pouco. Cubatão tinha um trabalho ambiental ali, eu já falei, sou um pouco mais velho, né? Década de 80, por conta daquelas indústrias, a área das indústrias químicas, a própria Cosipa, que Sim. não existe mais, né? Enfim. Mas tinha um trabalho ecológico lá em Cubatão, eu não sei se tu pegou esse período aí, de preservação, porque tem umas áreas em Cubatão, inclusive tem a Cachoeira do Perequê, tem umas áreas ambientais bem legal ali. Existe ainda esses projetos naquela região de Cubatão, de preservação, por conta daquelas indústrias, trabalhar com resíduos? Bem, Não sei se eu assim, estou indo no caminho certo da minha pergunta, mas é porque eu me lembro que passava muito no jornal, né, nessa época dos anos 80, ali, início dos anos 90, mais ou menos. Não, eu claro, eu tenho 34 anos, eu não passei por esse movimento, mas eu já peguei uma coisa já estruturada, né? Mas essa pergunta é bem legal, porque o Cubatão é um case global de recuperação ambiental, né? E eu tive a oportunidade de participar da Rio+20, a gente foi convidado pela ONU para divulgar esse outro lado de recuperação ambiental. Então a gente fez um stand, a gente ficou lá, recebeu várias autoridades, e esse processo, porque é muito difícil, né? Você mudar o que é negativo, né? Cubatão, a gente recebia lá o pessoal, a gente recebeu uns parlamentares lá, Cubatão, poluição, né? Regeneração e tudo mais, né? E de fato foi feito. Hoje é referência, quando a gente fazia engenharia ambiental, é um case muito difundido. É uma cidade conhecida globalmente por ter sido a cidade mais poluída do mundo. Então, e depois recebeu o título concedido pela ONU como cidade símbolo de recuperação ambiental, graças à iniciativa do Ministério Público, sociedade civil e os empresários. Mudamos essa chave. Claro, tem muita coisa a se fazer. É uma cidade que tem uma deficiência social muito grande, tem um dos maiores PIBs do estado, mas é mal distribuído. Tem o primeiro polo industrial, Cubatão pagou pelo crescimento do Brasil, primeira mesmo. Siderurgia do Brasil, primeira refinaria do Brasil. Então, temos que ver, né, todo esse lado, né? Presidente Bernardes, se eu não me engano, o nome da refinaria, não é isso? RTBC. Presidente Bernardes, é uma das maiores do Brasil. E a galera que começou com vocês? Foi a galera metade da turma da faculdade começou na GED. Estão até hoje com você ou alguns também trilharam outros caminhos? Trilharam. Tem alguns colegas que estão fora do Brasil, né? Alguns que seguiram outro ramo, né? Porque foi para a área bancária. Mas... Uber não. Não. Porque o pessoal... Porque eu tenho uns 3 amigos engenheiros civis, são tudo Uber, cara. Viraram tudo Uber. Mas qual que é o problema? Não, nada contra o Uber, pelo contrário, né? Assim, eu acho que a conjuntura econômica, ela afetou para tudo. E engenheiro ambiental foi um boom, né? Todo mundo fala, engenheiro ambiental, tal. É igual, lembra na época que fizeram... Do pré-sal? O pré-sal? Você começou a falar, já logo me liguei do pré-sal. Venderam tanto esse pré-sal, tanta gente que entrava com a gente, porque no começo as engenharias, era tudo junto, né? E ali falava, não, que vai ter
oportunidade, pô, o pessoal não vejo ninguém. E a formação era qual? Foi, né? Do pré-sal, o curso era para engenheiro de petróleo e gás. de petróleo e gás. É isso mesmo. Vários cursos se abriram nessa área, né? E no fim, pré-sal não virou. Petrobras criou prédios aqui em Santos, uma série de coisas, e a coisa não avançou, né? Porque tem que ficar muito claro, né, que Petrobras é por concurso público, né? Sim. Mas, assim, aqueles empregos indiretos, que as empresas terceiras, teve um pouco que teve uma repercussão boa, mas, assim, acho que venderam muito, né, antecipadamente, e eu acho que Mas parou mesmo o lance do pré-sal? Não, o pré-sal tá aí, existe tudo. Existe, tal. Mas pelo que eu leio, meio que privatizaram, né? A gente importa ele, depois compra de novo, não sei. Tô falando que, besteira. Assim, a Petrobras agora está com uma nova política, agora não, já há algum tempo, que ela está desfazendo de todas as refinarias onshore, né, que é no solo, e só ficando que é o seu know-how, que é a sua expertise, que é offshore, né? Então, eu tive até agora... Offshore seria, para quem está nos ouvindo, às vezes offshore. Plataformas. Plataformas. Se eu não me engano, a Petrobras tem uma tecnologia avançada, reconhecida no mundo, de Perfuração. em profundidade no mar, não é isso? Alguma Sem coisa dúvida. assim? É isso. É um orgulho global, toda essa tecnologia que foi investida e a expertise que ela conquistou, né? Tanto é que está tendo uma feira, acho que finalizou agora, Oil Gas, lá no Rio de Janeiro. A gente estava participando também. E assim, a grande parte das reservas ainda, assim, um passo para trás, né, para a gente não falar alguma coisa depois que a gente possa ser questionado. O pré-sal existe, o petróleo está lá, aquelas descobertas realmente. Agora, a especulação que se deu em cima disso foi desproporcional, claro, né? Foi vendido muito, né? Isso tudo mais, mas ela vai ser explorada. A gente tem uma tendência global para diminuir a dependência de combustível fóssil, mas acho que até 2050 países como o Brasil vai ser muito forte nisso. Olha aí, que da hora. Extra. Acabamos Primeira mão no Pode Ser Podcast. De Amazônia, eu estou falando Petrobras. Mas não é tô isso aí. entendendo nada, O nosso podcast é por aí, cara. Vamos Se falar rolar que eu as virei ideias. a casaca aqui, né? Agora, voltando, Rafita. Virar casaca, não, Vou- faz isso não, porque vou- ele já falou que é corintiano, se ele virar casaca e virar palmeirense, a gente vai ter. Eu tô de verde, mas é pra homenagear a Amazônia, meu celular, mas eu não sou palmeirense. O Endeca do Verdão vem aí. 11 títulos brasileiros. Pronto. Mas pronto, enfim. começou, Não, começou. cadê? Não, Vamos manter o foco. vamos voltar pro. vocês, né? Não, fui eu que falei aqui, mas eu. Mas vamos lá, agora voltando à Vou fita. retomar o raciocínio. Quando o Gabriel falava aqui que ele produzia de forma caseira, né? Algumas coisas. Dá uma receitinha de alguma fórmula caseira aí para o pessoal que está nos assistindo, que pode produzir em casa ali. O que dá para produzir com o que produz? Você falou do pó do café. Sabão. As flores, pelo menos. O sabão todo mundo meio que já sabe a receita, né? Do óleo, com as coisas, faz uma pedra de sabão. Acho que isso é muito difundido. Acho que Mas o que tem de diferente que você acha que a gente produz em casa, que seria lixo, e dá para produzir algo que se usa, reutiliza aí? Olha, parece A receitinha caseira. muito óbvio, né? A gente vive falando sobre isso, mas assim, eu vejo muito a questão da própria compostagem, né? Uma coisa milenar que as pessoas Se eu tenho em plantam, casa uma lá, que é uma... Olha, tá vendo? tem em casa. E assim, a gente sempre fala isso, né? Porque é uma lei federal, a gente tem que ter compostagem, o composto orgânico, quando ele vai pro destino, ele gera gases, né? Tem todo um controle. E assim, eu foco muito em água de reuso, que é uma coisa que a gente tem que criar esse hábito, porque a tendência é que as mudanças climáticas vão ser intensificadas, né? E aí essa inconsistência climática vai nos afetar. Claro que a gente está na Baixada Santista, nem tanto, né? Mas, você vê, a gente escutava falando que ia faltar água, né? Nas próximas gerações, mas está faltando água na nossa geração, né? É, verdade. No sistema cantareiro, em alguns períodos, por mais que houveram grandes investimentos, eu acho que há um desequilíbrio aí. A gente falava muito em despoluição do Rio Pinheiros para fins potáveis.
Então, de forma objetiva, eu focaria, né? Eu poderia dar várias dicas, mas é o básico. Vamos começar a fazer o básico. Ter um sistema que capta seu telhadinho lá, um sistema que você não vai também gerar nenhum problema, como dengue, coloca umas gotinhas de cloro, umas gotinhas de sabão e compostagem. Vamos primeiro começar a fazer o básico e depois a gente ir avançando, né? Eu vejo muitos condomínios já, obras novas aí, prédios já deixando espaço para essa É. água de reuso. Isso mesmo. Em casa eu faço o básico do básico, que é separar o lixo reciclado, juntar água no balde quando tá chovendo. Por exemplo, a gente tá passando por um período de chuva, coloca os baldes lá para aproveitar aquela água da chuva, a água da máquina de lavar também. É o básico do básico que eu faço também, viu? Mas faço mesmo. Tem que fazer. É o mínimo do mínimo também, né, cara? Exato. É o mínimo do mínimo. E o Gabriel, para quem tá nos assistindo, não sabe. Você sabe que o Gabriel é um cara hiper premiado aí nessa área Do que? De reciclado? de meio ambiente. Ah, né? de bebê. Da Amazônia? Não, Da Amazônia? do petróleo. Do petróleo? Tantos assuntos, tantas coisas. Do índio que levou sabonete pro... levou sabonete pro índio, ganhou um prêmio lá. Parabéns! Mas fala, Mas cara. conta que aí sobre prêmio é algumas esse aí? premiações, as principais, assim, que te marcaram bastante nessa sua área de pesquisa com relação ao meio ambiente. Eu não fico contando muito, mas tem uma relação com a minha idade, né? Então não tem como esquecer. Estou com 34 prêmios e eu já representei o Brasil em algum deles, Olha aí. desde prêmios da ONU, dos embaixadores ambientais. Ganhei 3 vezes o prêmio Jovem Brasileiro, inclusive semana passada, que é uma das maiores premiações jovens do mundo, né? E é fruto do trabalho, né? Quando você trabalha com inovação, com meio ambiente, isso soa muito bem, né? As pessoas gostam, né? Hoje a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento que a gente cria inovação. Estou com 25 patentes já registradas. Que legal, cara. Tudo de tecnologias criadas por nós. Hoje eu falo nós porque eu já tenho uma equipe, né? Já pesquisadores dedicados e tudo com essa temática. Valorização de resíduos, economia circular, que é a pauta que eu defendo. Porque é um modelo de transição, né? Só para entender, a gente tem uma economia linear, que é produção, uso e descarte, e a gente prega a economia circular. Esse descarte volte para a cadeia produtiva através de algum produto, alguma outra tecnologia de baixo custo que consiga fazer essa coisa cíclica, né? Quando a gente vê aquele loginho de reciclagem, é isso. Sim. E tem muita coisa, né? O país é muito rico, a gente já desenvolveu... Lembra, Tadeu, da Ecotinta? Foi muito conhecido aqui. A gente desenvolveu uma tinta com super barata, com resíduo lá de Cubatão, e aí a gente saiu fazendo intervenções públicas, né? A gente saía pintando escadarias, escolas... Praça. Tadeu já participou, então, de um... Já. Acompanhei. Olha assim. só. Pegou na brocha. Olha pintou. só. Não queria dizer, né? Então, estamos aí com o Gabriel. Pode falar, cara. Pode falar, fica de boa. Acompanhei todo esse trabalho. Como jornalista. Como jornalista, como comunicador. Tá. Como liderança, Mas né? pintou também, não pintou, Gabriel? Pintou lá. Plantou árvore. Plantou A árvore. Como é que ficou aquele projeto ali nas margens dos rios de São Paulo? Então, ali, a gente hoje tá plantando com drone. Ô, louco. A gente deu uma É evoluída. sério isso? Sério. O drone que solta a sementinha? Não. Ia lá Não? antes e Ó, plantava Se eu contar, mudinha vocês não vão lá, acreditar, mudinha mas, por ó, mudinha. acompanha lá, eu tenho uma conta no YouTube. Pode falar, fala o nome. Biocápsula. Biocápsula, acompanha no YouTube. A gente pega aquelas cápsulas de medicamento, que é descartado, aquela de colágeno, a gente injeta uma semente e adubo de compostagem, e a gente desenvolveu um drone, que é um drone semeador. Então, ele é um drone que você coloca as coordenadas geográficas, ele faz o voo sozinho, faz o quadrante da área, então ele vai soltando as sementes de forma gradativa e controlada. E aí ele tira as imagens para fazer o acompanhamento. É o mesmo princípio do pássaro. Sim, vê como a eu natureza- tava fazendo essa ligação. Nos ensina tudo, porque o pássaro vai lá, come a fruta, Isso. defeca, essas fezes ativam a semente, dá nutrientes, e ele voa e vai dispersando. Os índios fazem isso, e eu só
automatizei isso para a área de tecnologia. Né? Esse é um projeto seu? Essa ideia foi sua? Foi, 100%. Hoje a gente está com uma capacidade... Rapaz! Inclusive, você votou nesse projeto. Eu votei nesse projeto. É esse Votei projeto. ontem nesse projeto. Prêmio Biocápsulas Sustentáveis. sustentáveis. Exato. Votei E ontem. fez campanha ainda. E Resíduos fez sendo campanha ainda. transformados em E olha, meus amigos que votaram, obrigado aí, rapaziada. Meus brothers Como que é, ajudaram a votar no como é projeto que do ficou o Gabriel. projeto agora, esse teu projeto que tá disputando? Que premiação que é? Conta pra gente, até o pessoal que tá nos assistindo, ir lá e votar também. Tá. É assim, é um prêmio, chama Prêmio Impactos Positivos, chancelado pela ONU, Sebrae e tudo mais, que reconhece iniciativas socioambientais no Brasil todo, né? E ali você submete o projeto com essa temática, com as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, e ali tem um processo de avaliação, de votação para uma segunda etapa. E aí a gente submeteu esse projeto, né? E a gente conquistou uns votos, agradeço aí quem votou. A gente está na final agora, que eles pegam o top 10 para uma segunda sabatina para eleger, acho que, alguns projetos, se não me engano, 3 projetos. Esse é um prêmio nacional, Gabriel? É nacional. Nacional? E assim, essa é a tecnologia que eu desenvolvi que está mais em ênfase agora, porque a gente está fazendo uma ação em dezembro lá no Xingu. Então, a gente vai plantar 200 mil biocápsulas numa área degradada, usando drone. E justamente em dezembro, por quê? Porque é o período de chuvas, né? Claro que lá chove bastante, mas você pega a Grande Amazônia ali, é o período que tem mais intensidade, né? E aí a gente vai para campo e vai fazer essa ação colaborativa, essa ação social, né? Voltando em 2 assuntos aí, pra gente não ir perdendo. O prêmio que você ganhou agora do Jovem, o que é essa premiação? Com a biocápsula. Foi com a biocápsula? Foi com a biocápsula. Ela está dando muitos frutos. E o Prêmio Jovem Brasileiro é bem interessante falar que ele foi na 21ª edição. E ele reconhece iniciativas desde youtuber, tiktokers, música, TV, Podcast, né? Olha aí! Tem várias, aquele Larissa Manoela ganhou como melhor atriz. Sei que nós somos mais jovens, Pony, para participar do prêmio. E aí ele conhece também na área de meio ambiente e empreendedorismo, né? E aí tem as votos, tem noção, ano passado também, foram 30 milhões de votos. Então, por essa repercussão, é considerado o maior prêmio jovem do mundo, né? Número de categorias e número de votos. E é bem legal, né? Porque você reconhece artistas, democratiza esse pessoal que virou youtuber, tiktoker e tudo mais, e também abrange a parte ambiental. Isso é legal. Esses artistas, então, necessariamente, eles não estão ali falando de ambiente, de preservação, não. Tá cada um no seu segmento. Cada um no seu segmento, na sua categoria. Ah, beleza. Mas o nosso espírito é jovem, cara. Quem sabe eles reconhecem a gente aí também. Com certeza. É. Tem gente lá como Ivete Sangalo. Ano que vem vamos se inscrever. Anitta. Pô, não é tão jovem, mas... Né? Netinho. Ó o Netinho. Lembra o Netinho? Ô, Mila. Olha aí, ó, a cara do Netinho, cara. Quando ele pôs o boné, falou o Netinho aí, ó. Ele dá risada. Mas ficou a cara do Netinho. Ó, a pandemia não acabou ainda, tá, galera? Então, passar aqui o meu álcool gel, oferecimento do CNA, pensou em fazer inglês, pensou em fazer espanhol, faça lá no CNA. Eu faço álcool também com resíduo. Opa, sério? Álcool 70? Álcool 70 e álcool combustível. A gente vai inaugurar o primeiro posto do Brasil. Cachaça também, né? Não é muito recomendado, né? Eu pego restos de suco vencidos, principalmente pães, tudo que tem amido e açúcar, refrigerantes, não vou falar as marcas aqui. Eu levo para uma usina, faço uma fermentação e faço o álcool 70 em vaso, né? Chama ecoálcool. E também estou fazendo álcool combustível e instalei um posto de combustível que vai abastecer nossa frota. Então você vê, resíduos que antes iam para a estação de tratamento de efluente, volta, a gente está muito habituado com álcool de cana-de-açúcar, né? Mas você vê que lá nos Estados Unidos fazem álcool de cereais, de milho, fazem até com batata. E a gente está pegando um resíduo... Álcool do lixo.
praticamente Exato, lixo, né? álcool do lixo. É tudo descartado. Que Mas é sabe o que tá aterro. fazendo lembrar, cara? Olha, ele falou uma coisa, me veio na hora uma cena do De Volta para o Futuro, do filme, que quando ele Nossa, aí você foi longe. Não, no final do De Volta para o Futuro 1, ele aparece com o carro, ele abre lá o lugar de combustível, ele começa a colocar lixo. Aí, ó. É verdade, isso em 85, esse filme é de 1985, lembrou? Não é isso mesmo? Aí o Vini. É, o Vini tá Mas ali, você ó, sabe nosso que- cinegrafista. E é verdade, o Steven Spielberg, que é o diretor do filme, Eles são visionários, né? meu? olha só, cara, na hora que vocês falaram, veio a cena na cabeça, porque é um filme que marcou a minha adolescência, Sim. né? Em 85 eu tinha 14 para 15 anos. E ele volta, não é isso, Vini? Ele volta, aí ele abre lá, aí o ator lá, não vou lembrar agora o nome do personagem, fala, mas o que você tá fazendo? Não, isso aqui agora é combustível. Ele abre uma lata de lixo, começa a colocar lixo, Mas, que é combustível. Olha aí, ó. um spoiler, né? Falam. Não, mas você sabe que o mundo do cinema, assim, eles têm consultores, né, da área que falam, né? Quando fizeram aquele filme de Marte lá, eles consultavam até a NASA, né? Sobre tendências e tudo mais. E muita coisa que tinham, né, nos filmes, hoje acontece de fato, né? Você vê, ó, como chama aquele lá da... Rony que é bom de filme. Aquele lá. Perdidos no Espaço, Aquele- que eles aquele- falavam no celular, né? Eles tinham uma tela assim. Um monte de coisa. Esse era uma série. Era uma Perdidos série. no Espaço era uma Que série. virou depois Star Wars, né? Que seguiu a mesma linha. Mas Era uma série. Um seriado, né? Era seriado que a gente chamava antes. Não era série, era seriado. O próprio desenho, os Jacksons, né? É. Também, vídeo, a telechamada. Isso. Tudo isso aí já tá aí. É o robozinho lá, né? Já tá aí. A menina que faz os atendimentos lá, que, né? os Simpsons também dá muita... O Simples é demais, né, cara? negócio Simples cabuloso, né? Simples é meio. Não, mas é muito louco. Tem Simples uma é bola muito de louco. cristal, né? Ô, Gabriel, tu já foi pessoalmente para a Amazônia? Já foi, algumas vezes, tal. Já fui. Com seus projetos, já visitou, pelo que eu Eu fui vi. como jovem embaixador, né? Então a gente foi com uma missão, né? A gente foi lá na margem do Rio Negro, Novo Airão, conheceu desde a parte dos botos e até visitar aldeias mesmo, e passar lá dias até depois voltei e tudo mais. É claro que hoje eu não vou tanto, mas fico no apoio, né? Mas eu tive sim, eu tive lá, dormi na rede, Olha só, fiquei na margem do Rio Negro. em áreas demarcadas, áreas indígenas, tal. Ou teve algum problema? Você Teve problemas. eu ia chegar A aí. gente saía, nossa, vários casos, né? A gente saía de manhã para ver o sol nascer, porque você tem alguns momentos que você consegue ver mais animais, né? E a gente estava ali nos braços ali do Rio Negro e nosso barco ficou enroscado numa rede. E detalhe, não podia pescar. Os caras colocaram a rede de ponta a ponta. Isso é um crime ambiental, porque você pega boto, você pega tudo. Criou uma barreira no Rio. E aí cada um pegou um canivetinho e vamos picotar. Saímos picotando tudo a rede, né? Uma porque a gente estava preso lá, né? E tem várias histórias, né? Se eu ficar aqui contando... Não, mas conta. No Sino da Amazônia, que teve 2019, que, assim, tirando o lado, assim, da religião, né? O Papa Francisco, ele tem uma propositura muito, muito bacana nessa área ambiental, né? Então, quando ele, por ser uma figura pública, um chefe de Estado, ele é cobrado, né, um posicionamento, né? E aí chega para ele que estão matando índio, atacando fogo na Amazônia. O que ele fez? Ele convocou um conselho chamado de sínodo para escutar desde cientistas, lideranças políticas e tudo mais, para ver o que está acontecendo e decidir qual que vai ser a ação que vai ser tomada e tudo mais. E eu tive a oportunidade de ir para lá, né? Levei uma camiseta, a gente preparou os índios, teve audiência com ele.
E aí a gente teve um espaço lá dentro do Vaticano para fazer a exposição dos projetos, e foi um período assim muito polêmico, porque a igreja tem um lado muito conservador ainda, né? E então a gente levava imagens indígenas, né? E aí vinha as pessoas mais conservadoras falavam que a gente estava profanando a igreja porque a gente estava mostrando seios. Aí a gente fala, olha essas pinturas do Vaticano, pênis de fora, a gente está profanando a igreja. E aí gerou uma turbulência lá que a gente levou a Pachamama, né, que é a Mãe Terra, um símbolo, entregou para o Papa, e ela foi roubada. E saiu na Folha, saiu no G1. O Papa teve que fazer uma declaração pública. Eles entraram dentro da igreja. Você que era um BO. É praticamente isso, porque por ser uma área o Vaticano tem um governo próprio, né? Sim. Então, foi um atentado, considerado como um atentado, né, contra o Vaticano, porque invadiram, a gente estava expondo, pegaram a Pachamama, a Mãe Terra, o símbolo, porque ela estava com seios de fora, e jogaram no rio. E recuperaram, porque o rio afundou, e depois ela começou a boiar, porque ela era de madeira. Quem quiser procurar na internet, furto da Pachamama, do Vaticano. Eu vou ver isso aí. Uma coisa bem cabulosa. Participamos do Pacto das Catacumbas também. E assim, e a simbologia foi muito positivo, né? Porque você criar uma assembleia e trazer os indígenas, né? A gente ajudava eles a preparar, né? Eles chegavam lá, vou colocar um índio para falar com o Papa, né? Como que a gente vai lá se organizar, ter uma agenda, né? Porque o tempo é curto, tem muitas lideranças, e eu fiquei nesse apoio, né? De ajudá-los na logística, na língua e tudo mais. E aí se escutou, né? Teve representantes políticos que foram, e foi fantástico, assim. Eu acho que é um exemplo, é uma assembleia para debate e cobrança, né? E aí gerou um documento, foi colocado algumas questões para o apoio e tudo mais, e cobrança das lideranças políticas que devem fazer alguns papéis nessa área. E é isso. E o Papa Francisco, ele tem esse lado, né? Ele resgatou um pouco, né? Tirando o lado de religião, o lado social que as igrejas exercem, né? Okay. Porque para os pobres, né? Para os menos favoráveis e tudo mais. E foi um momento bem marcante. Voltando ainda a outro assunto, para não ficar pendente, aproveitar a oportunidade aqui com o Gabriel. Nós fomos parar no Vaticano Você agora. Vê? Que pode ser... A gente vai viajando nos assuntos. Tem a questão que você falou de registro de projeto, patente. Tem muita gente nos assistindo aí que de repente tem alguma coisa que produziu, mas nem sabe como é que registra patente. Qual o caminho você já tem experiência? De forma simples. Olha, a patente, você tem, normalmente as pessoas contratam consultorias, mas não precisa disso, né? Você tem lá o NPI, que é o órgão que arbitra nisso, né? Que fica no Rio de Janeiro, mas você faz tudo online. O que eu recomendo no começo, porque assim, patentes tem dois tipos de patente, que é o privilégio de invenção e o modelo de utilidade. O privilégio de invenção é como uma inovação mais disruptiva, né? E um modelo de utilidade, por exemplo, inventaram o telefone, né? Não lembro quem era o cientista. Graham Bell. Que inventaram o telefone. Aí depois inventaram o celular, ou seja, é um telefone móvel. Então é uma inovação em cima de algo que já existe. Aí foi um modelo de utilidade, que ele tem um tempo menor, 10 anos, só que consultar a anterioridade, né? Você vai lá, entra no site do NPI, consulta, porque às vezes a gente não sabe se alguém já inventou tudo mais, porque aí você paga, é um processo extremamente burocrático, administrativo, as custas, né? São taxas assim, tipo taxas de cartório. E aí você tem um processo longo, Tadeu, infelizmente, muito longo, para se ter uma carta de patente. Nós estamos falando aí, em média aí de 7
há 8 anos. Caramba, bastante Então, coisa. parece Mas não piada. desanimem, né? Não desanimem. Não Quem tá aí com o seu porque, projeto... Assim, quando você protocola, vai até os segundos que você protocolou. Então, você tem, ó, aquilo ali, se alguém protocolou 1 minuto depois... Cheguei antes. Uma coisa... Né? Então, você tem Similar. como... E até mesmo por você estar protocolado, você já tem uma defesa, né? Se alguém for copiar, você pode ter uma coisa que te serve para você se munir de cópias, enfim. Plágios. Plágio, Você já passou por isso? já. Já? De ter alguma coisa que você... Meu, tô querendo espirrar, não sai. Vamos falar saúde antes, então. Saúde antes. Já tentei 3 vezes. Já De passei. ter né? criado e já ter um projeto ali similar ao seu e vice-versa? Eu Você- já tive Alguém chegar gente com um que projeto copiou similar? ideias minhas na própria faculdade, projetos, mas eu já passei aberrações, assim, o NPI é um órgão muito engessado, né? Então, por exemplo, eu já passei aberrações, por exemplo, a tinta. A tinta é uma patente minha, concedida, né? Ecotinta. A Ecotinta. E aí, quando eu pedi a patente, eu fui lá e mandei lá todo o relatório e tal. Aí eles fazem, parece que eles dão um Google lá, né? Detalhe, são pesquisadores, em tese. Fica aqui minha crítica. Aí veio um parecer, falou, não, você não inventou a Ecotinta. Aí mandou um print lá de uma reportagem no G1. Tem um jovem lá em Cubatão que ele desenvolveu uma tinta. E era você? E era eu. Cara, olha a vergonha. E eu ter que responder isso, responder oficialmente, assim, olha, o proponente dessa patente é justamente a pessoa que você referencia na reportagem. Cara, parece piada, né? Parece piada. Mas não Parece é. piada. Não é. Parece que eu acho que a estratégia deles, qual que é? Tem muitos pedidos de patente, só que ninguém acompanha até o final, porque você tem que pagar anuidade e tudo mais, muita gente desiste. Então eles fazem esses, para ver quem está lá ainda, né? Quem está lá querendo a patente. Então, aí você paga a defesa, paga a taxa para isso, paga a taxa para aquilo, e aí vira aquela máquina, né? De arrecadação. Mas assim, tem que procurar, assim, para marca, logo, é uma coisa mais simples, né? E aí até a questão de site, hoje você tem muitos sites e tudo mais, se você tem alguma pessoa que tem algo bem parecido, você consegue, se você tem a patente da logomarca, a ter uma certa prioridade. E a tendência é que com a tecnologia, a digitalização, você vê, a justiça era muito assim, né? Hoje tudo, pelo menos no estado de São Paulo, é digitalizado, deu uma certa celeridade, diminuir esse tempo, mas é piada, gente. É piada, desanima, desmotiva. Pela demora. Pela demora, pela morosidade. E quantidade de taxas, pelo jeito, né? Sim. A gente acaba emperrando na tal burocracia, né, Gabriel? É por aí. E assim, e aí a gente fala de patente, a gente é uma coisa tão... um ativo intelectual que posiciona o Brasil. Então, invenções, capacidade tecnológica, pesquisa de ponta. Então, é tudo isso que gera, que posiciona o Brasil, né, no ranking que a gente está lá embaixo. A Suécia tem bastante patente, Estados Unidos, Japão, ou seja, todos os países desenvolvidos têm isso. Essa cultura de ter patente, né? Então, quando a gente fala de patente, a gente fomenta a capacidade tecnológica de um país, né? Então, isso é bem interessante, né? Sim, até porque vai acabar usufruindo dessas criações, né, de alguma e aí forma. você pode licenciar a patente se você não for explorar. Porque, assim, você tem um período, você tem 10 ou 15 anos, dependendo da patente, para explorar ela nesse período. Se você não explorar, ela vira domínio público. Então, ela vira de todo mundo. Então, essa sua contribuição social nessa área. Então, você tem esse período e aí você vê medicamentos que já caíram a patente que as pessoas podem usufruir. Então, você traz uma contribuição para a sociedade, né? Eu inventei isso, se eu não conseguir explorar, vira de todo mundo. Sim. É um registro. Deixa eu Claro. desenrolar aqui. Gabriel, falando agora me veio... É verdade, eu já ouvi falar, não pesquisei nem nada, mas é verdade, uma pergunta, que
realmente laboratórios estrangeiros vêm para a Amazônia catalogar aquela planta, dessa planta tirar um medicamento, conseguir produzir dessa planta um medicamento e patenteia lá fora. Isso é verdade mesmo? Isso acontece? Infelizmente é. É? Assim, é claro que tem algumas coisas que é barrada, né? Assim, a Amazônia é o celeiro do mundo em termos genéticos. Mas é por falta de fiscalização dos nossos órgãos ou eles são liberados a vir para cá e Não, é um poder pouco fazer? de falta de ética, de oportunismo e nessa linha. Você vê, eu conheço pessoas lá da USP que descobriram um potencial ativo como a Cheflan, que é da Axê, que é aquele... Sim, laboratório achei e tal. que o pessoal usa para pancada, que ele reage muscular, foi descoberto, né? Enfim. E até a própria Guaraná, você já viu falar o Guaraná e o açaí? O açaí Sim. tentaram patentear lá fora. Então, isso. Mas isso Não, você pode, crer. porque assim, a gente faz parte de um acordo internacional de matérias em tratado de patentes. Então, se eu não me engano, são 130, 150 países que são signatários desse acordo multilateral que arbitram sobre isso. Então, a gente tem uma série de regras. É claro que no passado a gente viu algumas coisas que levaram a isso. Mas se levar por uma discussão sobre essa questão de ética e tudo mais, isso pode ser questionado lá fora. Então, por exemplo, se eu chegar na Amazônia e descobrir uma espécie nova, seja de um inseto, um fungo, alguma coisa, eu tenho o direito de registrar ela com o meu nome. É a mesma coisa que você descobrir uma estrela, né? Mas, assim, não é tão quanto a gente fala, assim, mas eu já vi casos, sim, que pessoas que vêm para cá, fazem muitas pesquisas, descobrem princípios ativos, descobrem coisas e acabam explorando internacionalmente. Então, tá vendo? Eu me lembrei por conta do açaí, cara. O açaí. Não, parece piada, né? É. Os caras vieram aqui querendo patentear o açaí lá. Eu particularmente consumo bastante açaí, adoro açaí com granola e tal. E mudou muito a legislação, viu? Não é bem assim, patentear um produto, porque o INPE tem várias regras, né? Coisas públicas, assim. Tipo assim, eu não posso, por exemplo, patentear um nome ecológico, porque é um nome de domínio público, né? Todo mundo usa isso. Agora, Açaí deve ser até um nome indígena, né? Pela açaí, não é? Nós temos muita coisa indígena aqui no nosso vocabulário. Sim. Nossa, o nosso país é o nome de uma árvore, né? Exato. Pode falar. Não, porque eu tô vendo a camiseta dele e chamou a atenção porque é bem bonito. Ele já falou que é de um artista, não é isso? É o Mirage, ele assina, ó. Mirage é o nome dele. My brother, vamos ganhar uma camiseta. Agora vocês veem aí, ó. Show. Tem até uma cartinha aqui explicando. Eita, olha eu seguindo aqui. Eu já tô abrindo o seu... Essa é M. Essa é M, a sua aí. A minha é GG ou é GG? Rapaz. Se eu não gostar, eu troco, viu? É uma carta. Carta do Papa. Não. Pero que... Não é do Papa. Pero que... Opa! Essa é mais feminina, hein, Tadeu? Mas eu mudo pra você, ó. Você manda uma outra aí, isso aí a gente... A minha é igual a sua, Mas já é deu uma pra ver. índia, ó. Não, mas é bonita. Caraca, Ó, isso aí que da é hora. justamente um coração, ó. Ó, Que da aproveitar hora, isso aí, ó. aqui, vamos. Galera que tá nos assistindo, galera que tá aí nos ouvindo também pelas plataformas digitais, galera Hashtag que tá somos todos Amazônia. nos assistindo no YouTube, Linda a camiseta, hein? que quiser faturar essa camisa, é só segue lá, Somos Todos Amazônia, hashtag Somos Todos Amazônia. Tem que estar nos seguindo, obviamente, tá? Tem que estar inscrito Se lá no inscreve YouTube. canal, ativa o tá certo? sininho, E faz um aí nós vamos fazer o comentário. sorteio. No próximo programa, a gente traz o vencedor, tá certo? De quem vai estar ganhando essa camisa. Ó, que
as câmeras Linda pegarem. a camiseta, linda. Projeto. Adorei. Hashtag somos todos Não, Amazônia. aí ó, olha que camiseta bonita. Não, olha o não, é tecido. bonita, É, bonita coisa de mesmo. primeira linha, Algodão, Assim, silk. algodão reciclado. Não é reciclado. Não é, mas é orgânico. né? Orgânico. Então, quer faturar essa camiseta? Que da hora, velho. Depois a gente vai aí também Aliás, passar as nossa regras mesa tá, certinho. tá com bastante Mas premiação, hein? ó. basicamente é só seguir aí o hashtag Somos Todos Amazônia, seguir o Pode Ser, e aí vai participar do sorteio, vai junto uma cartinha aí, ó. Olá, jovem brasileiro, o projeto Somos Todos Amazônia surgiu em prol da preservação da Amazônia por meio da venda de camisetas produzidas pelo artista Aguinaldo Mirage, com artes exclusivas pintadas em murais, telas e replicadas nas camisas temáticas. O objetivo é fazer com que as pessoas vistam essa causa, apoiando a preservação das florestas e a proteção dos povos indígenas da região. Todo o lucro obtido com a venda das camisetas é destinado à Cooperativa Indígena de Produtores de Frutas, CAIC, no Alto Rio Negro, na Amazônia. Contamos com o seu apoio. Vista essa causa, publique, compartilha atenciosamente. Engenheiro ambiental Gabriel Estevam Domingues, embaixador ambiental PNUMA da ONU, idealizador do projeto. Então, Parabéns. quem está nos assistindo também, Parabéns. hashtag Somos Todos Amazônia, adquira sua camiseta para ajudar essa causa, né? Isso, importantíssima. Natureza, Amazônia, a preservação do planeta. Todos nós somos consumidores desse planeta aqui. O ar que respiramos, a gente está consumindo de alguma forma, né, Gabriel? É isso aí. Linda a camiseta, hein? Show. E as coisas vão aparecendo, né? Você vê aquela mancha de fumaça das queimadas que foram vendo, então tudo, aquelas teorias, né, que são refutadas, tudo. O Papa Francisco fala assim: tudo está interligado. Tudo está interligado. Parla italiano. Não parla, não. Mas falou com ele em português? Ele fala português, não fala? Ele fala italiano. Ele mas fala italiano. eu sei, fala espanhol também, né? Porque ele é argentino. Mas ele fala que fala portunhol também. Ele arranha o portunhol? No... Mas aí por praxe, né? Ele fala italiano, né? Fala um pouco de latim também. Antes de a gente finalizar com Somos Todos Amazônia, Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Entre os seus experimentos, já falou da tinta ecológica, já falou da biocápsula, eu sei que tem, falou da ecotinta, né, tinta ecológica, eu sei que tem inúmeros, mas qual que você destaca aí? São 34 Dentre as suas pesquisas, não, prêmios, mas as prêmios, invenções dele são inúmeras. Mas qual outra mais você gostaria de destacar aqui? Pergunta difícil. Poxa, Mandar um abraço ao CNA, hein? CNA conosco aqui, Alquinho Gel também, ó. Vai ter kit CNA também para quem... A gente sorteia o kit aí com caneca do CNA, com o necessaire do CNA. Sabe, Tadeu, é um projeto que eu... Abraço pro Marcão, palmeirense Marcão lá do CNA. Vai começar. Mas Vamos lá. Mas empatou, 2 corintianos e 2 palmeirenses, tá? Tem um projeto chamado Carbon Z, que foi um marco. Lembra do Carbon Z? Foi o primeiro app de cálculo de pegada de carbono. O que é isso? Pegada de carbono. Pegada de carbono? Não sei, conheço pegada de mulher. Agora ambiente aqui, a gente está consumindo energia, está bebendo água. Tudo isso gera carbono. Então, o seu lixo e tudo mais, eu criei o app Carbon Z há quase 10 anos atrás. Foi a primeira calculadora de carbono e neutralização de carbono do Brasil. Foi um marco, né? E aí você baixa, tá disponível no Android e iOS. Pode falar para o público lá, Gabriel. Baixa lá Carbon Z app, né? Você entra lá no... Se tiver tanto o Android ou iOS, você baixa e lá você calcula a sua pegada de carbono, né? Então vai ter lá qual que é o seu consumo de água, qual é o seu consumo estimado de energia, o seu transporte, principalmente transporte, que tipo de transporte você usa. Aí no final tem um algoritmo que fala assim, você emite X quilos de CO2 que equivalem a X árvores. Aí a gente planta a árvore em área degradada, georreferencia, coloca fotos e a pessoa consegue procurar a sua árvore igual para caçar Pokémon, né? Olha só, cara. FDID. A pessoa não tem gasto nenhum. Não, tem um gasto para plantar a árvore. É a pessoa que vai plantar a árvore. Fica facultativa ela mandar a gente plantar. Entendi.
mas o app é gratuito, ela não cobra nada e tudo mais para baixar e calcular. Isso é importante. O app sempre sendo gratuito. E aí, se ela quiser plantar, a gente só tem um custo simbólico, que é tipo R$20 por muda, porque plantar a árvore não é uma coisa tão simples. A gente planta com drone. Mas normalmente esse app, na época, a gente plantava lá na Paulista, já plantou na Paulista, ali na Avenida Pacaembu, perto lá do seu... Allianz Parque. E você plantar e garantir que essa árvore ela cresça em regiões urbanas é problemático, questão de vandalismo. Então, tudo isso tem um trabalho, até para você tokenizar ela e gerar e você poder acompanhar ela. Mas foi um marco, porque eu me orgulho muito, porque você fala muito em carbono, crédito de carbono, e essa foi a primeira calculadora do Brasil, né? Hoje já existem outras, mais modernas. O próprio Ambipar tem o Ambify, que hoje ele é lastreado e certificado pela Verra, que é a maior certificadora de crédito de carbono do Brasil. E assim, a Ecotinta foi um grande marco na minha carreira, né? Pelo impacto que deu e pela chancela da ONU, ter ganhado o prêmio da ONU, que isso traz um peso muito grande, né? Imagina, jovem embaixador da ONU. Né? Você tinha quantos anos, Gabriel? Putz, eu tinha uns 22. Olha aí. E logo em Cubatão, isso deu uma repercussão muito grande, né? E é um título que você tem pela vida toda, certo. né? Eu não sou tão ativo assim nessa agenda, hoje já tem uma galera mais presente lá, mas é um título que você carrega, até da tocha olímpica, né, que representou a parte ambiental também, mas esses projetos que a gente cria para a sociedade, independente de explorar comercialmente ou não, e que tem impacto. Né? Por experiência no Carbon Z, no aplicativo Carbon Z, nós, assim, você como ser humano, dentro do que a gente produz de carbono, num mês equivaleria a plantar quantas árvores? Depende do seu perfil socioeconômico, quanto você gasta, né? Tem gente Uma pessoa normal, sei lá, classe uma B, renda... C, D, em média, assim, linhas gerais, né, galera? Vamos Sim. pegar aí, ó... Não é uma regra, falou, né? Não sei o quê. Você quer saber exatamente, é só baixar o Carbon Z no seu É. aplicativo, você vai saber. Você vai querer Exato. plantar árvore ou não, depois é sua consciência. Em média, 170 quilos, 180 quilos, Em árvore... que equivale a uma árvore por mês Olha aí. durante o seu ciclo de crescimento. Então, um detalhe importante, a árvore, durante o seu ciclo de crescimento, ela pode ser mensurada em até 15 anos. Então, olha como é complicado. Então, uma árvore, durante 15 anos, vai sequestrar o seu carbono gerado em um mês. Então, a gente tem que plantar uma árvore por mês. É isso aí. E olha, tem um ditado, não sei nem se é um ditado, que fala assim, o homem durante a sua vida tem que escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho, né? Ser pai. Ai. Vamos lá, plantar árvore tá mais fácil, então, através do aplicativo aí, né? É, Agora, escrever um livro pode ser um pouco mais demorado. fazer um filho, uma responsabilidade. Responsabilidade, mas vamos lá Pode também. adotar um também. Pode adotar Tá. também, adotar uma árvore, acolher uma árvore. Antes de plantar uma fecharmos, até falando do Somos Todos árvore. Amazônia, Já vai acabar, cara? o papo Pô, tá passou bom, rápido. passou rápido. Rapaz, é muito Meu, assunto. mas a gente veio para falar de uma Passou coisa, rápido. falou de outra. Você viu? E aquele Faz parte. questão do camarão, da casca do camarão lá do Guarujá. Esse foi emblemático também. O Tadeu tem uma memória boa, hein, meu? Eu tô por fora desse assunto aí, cara. Nossa, Por será fora. que dá tempo de falar rapidinho? Na resumida, Você sabe que a nossa região litorânea é um dos maiores produtores de crustáceos e pescados do Brasil, né? Tá aqui no litoral, tá próximo de São Paulo. E toda aquela região ali do Guarujá, aquela... Precisa de Carvalho. ali, principalmente o Rio do Meio ali. Santos já é mais controlado, manda para uma câmara refrigerada e tudo mais. E no Rio do Meio, no Guarujá, eles jogam muito as cabeças e casca do camarão direto no rio, que deságua na nossa praia, né? Então a gente vê a bandeirinha vermelha da CETES lá, acho que o pessoal está levando cachorro, está fazendo as necessidades na praia, mas grande parte dessa influência é descarte de restos de crustáceos, né? Que eles tiram, né? Cabeça, Sim. casca, e já jogam direto no rio, que é um rio usado para recreação também. E na época,
eu criei uma ração, né? Não foi uma coisa tão inovativa, mas o pessoal já usava vísceras de animais, né? De frangos, ossos bovinos e tudo mais. Mas aí eu fiz específica com a farinha feita da casca e a cabeça de camarão e vi que ela é rica em creatina, quitosana, quitosana, elementos super ricos na área farmacêutica, com macro e micronutrientes e dá palatabilidade, né? Porque a gente está com alguns animais e eles têm esse lado carnívoro, né? Porque hoje é tudo artificial. E aí eu criei essa ração Sustain, ganhei um prêmio também, e a gente fazia e doava para as zoonoses. Hoje a gente faz mais com bolacha, né? Eu tenho todo o resto de bolacha que gera na indústria de alimentos, eu faço para nutrição de gado, confinamento. Mas é bem lembrado, Tadeu, porque teve um impacto bem legal, né? Na nossa região, a gente pegava de quase 17 estabelecimentos comerciais que recebiam ali a embarcação, né, de arraste. Aí eles faziam a matança do camarão, jogavam direto no rio e a gente colocava em bombonas e a gente levava. E aí, com isso, a gente deixou de jogar, na época, em torno de 800 quilos por dia em período de pesca, né? Que virou ração para os cachorrinhos e para os gatinhos. Olha aí, cara. Bem legal. E tudo natural, né? Que a ração, ela vai, né? Tem o palatabilizante, que dá, né? Atrair, e aí você mistura com o tipo de farela, ou pode ser milho, soja, e aí você faz aquele balanço que você tem que ter como norma, né? Somos Todos Amazônia. Vi ali, lendo a carta, a questão da Fundação CAIC. O que é a Fundação CAIC, para quem está nos assistindo entender? Que é quem o Somos Todos Amazonas está ajudando diretamente. Sim, na verdade, existe essas lideranças indígenas que fundou essa cooperativa, chamada CAIC, né? E essa cooperativa são de produtores de frutas para fins comerciais. Então, eles produzem, hoje eles ganharam até editais, estão participando para fornecer para o Exército, que ali é uma região fronteiriça e tem muita presença do Exército lá, né? Então, eles produzem muito abacaxi, muita banana, né? Todos os abacaxi lá desse tamanho. Né? Caramba! E assim, eles não têm muita questão de gestão, sabe? Ele tem lá um que plantou 20 mil pés, e aí, né, floresceu de uma vez, eu falei, e agora? Para explorar essa produção? E olha que engraçado. Mas até o abacaxi ficou com ele mesmo, literalmente, né? Para resolver esse problema. Ficou com o abacaxi para ele. Você vê, você precisa ter essa... E eles são muito reféns do combustível lá, porque tudo você precisa, né? Você leva na rabetinha, leva no barco. Então, eles iam para Manaus e às vezes vendia, fazia aquela nos mercadões lá e não tinha dinheiro para voltar. Porque mal dava para pagar o combustível. Porque o combustível, se está um valor aqui, imagina lá. Imagina lá. E aí, eles ficavam reféns de algumas redes de distribuição lá para Manaus. E a gente ajudou eles a se organizarem nesse sentido, né? O projeto é idealizado por várias outras pessoas, como a Ingrid, do IBAMA, que é do ICMBio, que é bem conhecida aqui na Baixada Santista, a Neide, são um grupo que a gente ajudou eles a se organizar e se estruturar. Hoje eles têm um galpão, têm um estatuto, têm um presidente, e a ideia é a gente conseguir ajudar eles a se desenvolverem, né? Porque eles fazem a produção orgânica lá um solo muito bom, e conseguirem gerar subsídio para eles mesmos, né? Que eles precisam disso. Então, hoje a gente fala, o índio é autossuficiente e tudo mais, mas não é bem assim, né? Tem coisas que eles precisam, que eles não têm, já não é mais aquela produção que era antigamente, a questão da mandioca, a farinha, tudo mais. Então, é basicamente isso. É uma cooperativa deles, eles que fazem isso, a gente só ajuda a eles se organizarem e poder, né, participar dessa comercialização, a se estruturarem. Rony, o papo foi bom demais, hein? Caraca, mas eu aprendi pra caramba hoje, viu?
De verdade, de Voou. verdade, de verdade. Precisamos marcar mais uma vez, né? Vambora, demorou. Aí a demorou. gente fala pro Tadeu não ficar falando de futebol, de É, viajar tanto. Até né? que ele falou pouco, viu, É, Gabriel? Falou pouco, Deu falou uma pouco. controlada, né? Gabriel, prazer imenso tê-lo Pô, conosco. show Eu de que bola, agradeço. show Satisfação mesmo. enorme vir Show de aqui bola. para minha origem, para minha essência. E contem com a gente, pessoal. Aí meu contato, Instagram, Gabriel Estevam, Tá tudo passando na tela D. aí. Gabriel Estevam, desde Domingos. E é isso. E Contem somos todos comigo. Amazônia também Somos aí. todos Vamos Amazônia. seguir, vamos apoiar essa causa, vamos vestir essa camisa literalmente. É só uma questão de sobrevivência, Guto, nada mais. Então, falando isso já... As próximas gerações que continuem falando, né? Preservando, porque todos nós vamos precisar. Não tem É como. isso aí. Não tem Valeu. como. Obrigado. Peruqueno. Valeu, Tadeu. Ah, se o Mais Papa- Até o um, hein? próximo, hein? Se o Papa vestiu a causa, nós brasileiros... Pois é, vamos. cara. Pois é. Gente, obrigado, Obrigado, Gabriel. galera. Valeu, galera. Valeu, Até o Vini. próximo. Pode ser.